Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e esta é mais uma aula deste projeto ADM para concursos. E nesta aula iremos falar sobre as competências do administrador. Bem, peço que vocês fiquem até o final desta aula, que ao final eu vou resolver e comentar 3 questões sobre esse assunto para vocês, tá bom? Então, caneta e papel na mão. E vamos então para a nossa aula. Vamos lá então. Bem, então vamos falar aqui com vocês sobre as competências do administrador. Mas antes, eu queria só chamar a atenção de vocês o seguinte. Nós falamos que o administrador, ele possui aí algumas habilidades, né? Quem lembra? Lembra sim, né? A conceitual, a habilidade humana. Falamos isso no último vídeo, né? E também a técnica. Quem ainda não assistiu esse vídeo, então volte lá rapidinho, é o segundo vídeo dessa série de vídeos para concurso, tá? Bem, então as habilidades, segundo Katz, né? Até nós falamos desse autor, ele diz que o administrador necessita de 3, né, habilidades: conceitual, humana e a técnica. Essas habilidades, elas requerem, olha só, elas requerem certas competências. Olha só, elas requerem certas competências, tá? Pessoais, competências pessoais, tá? Para serem colocadas em ação com sucesso, tá? Então essas habilidades, elas requerem certas competências pessoais para serem colocadas em ação com sucesso. Mas quando falamos de competências, qual seria então o conceito da palavra competência? Então vamos lá. O conceito da palavra competência está relacionado ao seguinte: é uma qualidade de quem é capaz, olha só, é uma qualidade de quem é capaz de analisar, olha só, de analisar uma situação, tá? Anotem aí, uma situação e apresentar, anotem, e apresentar soluções. Olha que bacana, tá? E também, olha só, resolver problemas, tá? Assuntos e problemas, vou colocar aqui problemas, tá? Isso aqui, pessoal, termina constituindo o maior patrimônio pessoal de um administrador. Então, competência é uma qualidade, tá? De quem é capaz de analisar uma situação, apresentar soluções e resolver problemas, tá bom? O ideal, pessoal, é que essas competências elas sejam duráveis. Por que, professor? Ela tem que ser duráveis. Porque nós sabemos que no mercado, né, aí no mundo em si, nós temos muitas mudanças. Então essas competências, elas têm que ser duráveis no sentido de durar mesmo as mudanças que vierem a acontecer. Porque senão, se ela não for durável, ela vai se tornar descartável ou obsoletas. Beleza? Então, falando de competências, Chiavenato, que é um autor, ele diz o seguinte: para o administrador ser bem-sucedido profissionalmente, tá? Ele precisa resolver 4 competências. Então vamos lá verificar quais são essas 4 competências. A primeira é o conhecimento, tá? É a primeira competência. Segunda competência está relacionada à perspectiva, ok? Terceira competência está relacionada ao julgamento, tá? E a quarta competência é a atitude. Tudo bem? Ok, pessoal. Bem, então vamos lá. Antes de prosseguir, eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte. Eu peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal. Vai ajudar demais o crescimento e mais conteúdo para vocês. E também eu peço que vocês se inscrevam no nosso aulão. É um aulão que eu coloco aí mensalmente, realizo aulões ao vivo, somente para quem está em um grupo específico de aulas sobre administração para concurso. Tá? Então entre aí no grupo, está aqui na descrição do vídeo. Vamos continuar a aula então. Vamos lá. Bem, então falando aí sobre essas 4 competências, vamos falar sobre cada uma delas, tá bom?
Primeirinha aqui, vou colocar de verde, né? Sou palmeirense. Vamos lá, quem se identifica, hein? Vamos lá. A primeira é o conhecimento, beleza? Primeira competência do administrador é o conhecimento. Professor, o conhecimento tem a ver com o quê? Bem, tem a ver com conceitos, tá? Informações, beleza? Tem a ver com ideias, experiências, tá? Certo? Aprendizagem que o administrador ele possui a respeito aí de sua especialidade. Então, assim, pessoal, observe comigo. Devido às mudanças que o administrador que vai acontecer, o administrador ele precisa se atualizar. Então, olha só, o ADM, né, o administrador, ele precisa se atualizar, tá bom? Logicamente, se existem muitas mudanças no mercado, o gestor, o gerente, o administrador, ele precisa estar atualizado sempre, constantemente. Então, ele precisa mesmo aprender a aprender. Tá bom? Bem, então ele vai se reciclar. Anotem essa palavra muito importante. Ele vai se reciclar justamente para ele não ficar ultrapassado. Tá bom? Para ele não ficar ultrapassado. Então, o seu conhecimento deve criar valor. Olha só, o seu conhecimento deve criar valor para a organização. Tá bom? Então, o seu conhecimento ele precisa gerar valor para a organização. Bem, o conhecimento ele é fundamental, mas ele não é o suficiente para o sucesso profissional. Então, é preciso aí mais duas competências, né? Pelo menos a perspectiva e a atitude, tá bom? Então, vamos lá. Falamos sobre a primeira competência. A segunda competência, pessoal, que nós estamos falando aqui nessa aula, é referente à perspectiva. Perspectiva. Opa, professor, vamos lá. Anotem aí, pessoal. No final vai ter aí 3 questõezinhas para a gente resolver, tá bom? Vamos lá. A perspectiva é o seguinte. Nesse momento, você vai pegar a teoria e vai colocar ela em prática, tá bom? Você vai pegar o conhecimento, aqui ó, você vai pegar o conhecimento e transformar em ação, né? Agora, de fato, vai colocar aí para fazer, tá bom? Então, você vai colocar o conhecimento numa análise de situações, tá? Então, você vai pegar o conhecimento, colocar o conhecimento na análise da situação e soluções de problema, tá? Então, você vai pegar o conhecimento, olha só, você vai pegar o conhecimento e vai analisar, né? Colocar ele aí, alocar ele na análise, tá? Da situação ou situações, tá? E também na solução dos problemas. Tranquilo? Beleza. Olha só, pessoal. Então você vai colocar todas as ideias, os conceitos que são abstratos em ação, igual falamos aqui, tá bom? Então nesse momento você vai transformar, olha só, transformar as oportunidades, tá? Nesse momento você pega as oportunidades e transforma em produtos, em serviços, tá bom? Então, nesse momento também você vai terminar diagnosticar situações. Tranquilo? Beleza, pessoal. Então vamos lá. Na perspectiva, você vai propor soluções criativas, tá? Você vai ter um pouco mais de autonomia. Nesse momento, o administrador vai ter mais autonomia para fazer. Beleza? Beleza, galera? Então vamos lá. A terceira competência, tá? Vou colocar aqui de verde do meu Palmeiras. A terceira competência, falamos sobre o julgamento. A palavra já está aí, claro, vem de julgar mesmo, tá? Então, nesse momento, você vai fazer o seguinte, analisar, é uma competência importante para o administrador, a do julgamento. Ele vai analisar, ele vai avaliar, que é o papel de quem está julgando mesmo, as situações. Então, para ele fazer esse tipo de julgamento, ele vai precisar obter dados. Ele vai precisar de obter informações, tá bom?
Por quê, pessoal? Porque ele precisa julgar fatos, e julgar de forma crítica. Então, com esses dados, com essas informações, analisando bem, avaliando bem, ele consegue, então, priorizar, tá bom? Ele consegue priorizar aquilo que, de fato, vai vir a partir do seu julgamento. Então, o julgamento ele é fundamental, vou colocar até aqui, ó, fundamental para o quê? Para tomar decisões. Tranquilo? Beleza. Então vamos para a última, tá? Para a gente ir para as nossas questões. A quarta competência está relacionada à atitude. E essa também é muito importante, tá? Por quê? Porque a atitude é o seguinte, ele é uma predisposição. Ele é um comportamento pessoal mesmo. Olha só. Ele é um comportamento pessoal. Frente a situações. Tranquilo? Pois bem, então nesse momento ele vai fazer acontecer. Olha, fazer acontecer. Tá bom? Bem, para essa competência de atitude, vocês vão ver aí algumas características importantes. Por exemplo, a de liderar, né? A de motivar, a de comunicar é outra muito importante. Então, nesse momento, o administrador precisa mesmo de determinação. Tá bom? É aquela coisa, é o espírito empreendedor. Ele é inconformado. E a palavra muito importante é esse. É o inconformismo. Tá? É o espírito empreendedor. É o inconformismo. Então, ele é um agente, essa palavra é importante. Ó. Ele é um agente de mudanças. Tá bom? É atitude, é um comportamento pessoal frente a situações. Ele é um agente de mudança. E não apenas uma pessoa que é um agente de manutenção. Ele é um agente de mudança e não apenas uma pessoa que é agente de manutenção do status quo, do estado atual. Tá? Então, ele que vai fazer aí mesmo o rumo, levar para frente, pegar o rumo aí do negócio. Tá bom? Então, vamos lá, galera. Bem, o que é que Avenato diz? Ele diz o seguinte, que as habilidades... Quais são as habilidades? Né? A humana, na conceitual, né? A humana e a técnica. Então, as habilidades mais a competência... Aí você fala, quais são as competências? São aquelas que nós terminamos de falar. Conhecimento, perspectiva, julgamento e atitude. Então, as habilidades mais a competência, isso aqui é igual ao sucesso profissional. Beleza? Ao sucesso profissional. Tá? Então, vamos lá. Pessoal, só para vocês entenderem e fazer um macetezinho para vocês rapidinho, vamos lá. Ó. A competência conhecimento, ela está relacionada ao saber. Tá? A competência perspectiva, ela está relacionada ao saber fazer. Tá? A competência julgamento, vou colocar aqui, ela está relacionada ao saber analisar. Tudo bem? E a competência atitude, ela está relacionada ao saber fazer acontecer. Tranquilinho? Pois bem, pessoal, olha só. Eu queria chamar a atenção de vocês só o seguinte. Nós falamos dessas 4 competências. Conhecimento, perspectiva e julgamento e atitude. No livro de Maximiano, quando fala de competência, ele coloca essas aqui que você vai ver muito também, que é o chá. Conhecimento, habilidade e a atitude. Tranquilo? Então, você pode estar na prova e a banca pode cobrar essas 4 competências. Você pode chegar na banca e a banca cobrar essas 3 competências. Tem alguma coisa errada? Não. É a visão de cada banca. Quando eu te falar dessas 4, você vai relacionar a esse conteúdo que trabalhamos agora. Se ele falar dessas 3, o conceito de competência
é o mesmo, de atitude é o mesmo, e a habilidade vai vir naquilo que nós já trabalhamos aqui no canal, né? O que é habilidade? Conhecimento, ou conceito, habilidade conceitual, humana e a habilidade técnica, tá bom? Essas três é segundo Katz, né? E aí nós vemos também que Mintzberg, ele também diz que a habilidade ela pode ser mais que a de Katz. Aí ele listou 8 que nós falamos, né? Vocês podem anotar aí a liderança, a habilidade de resolução de conflitos, de processar informações, de relacionamento com colegas, tomar decisões, alocar recursos e também da introspecção, tá bom? Certo? Então, são essas. Maximiano diz que a competência são essas três, que é o chá, conhecimento, habilidade e atitude. Muda somente em relação a essas duas do meio aqui, que ele não diz essas duas, ele coloca como habilidade, que parece muito com isso, ó, saber fazer mesmo, tá? É a habilidade. E a habilidade é conhecimento, habilidade conceitual, humanas e técnicas, segundo Katz. E Mintzberg coloca 8 aí, que nós falamos, tá bom? Beleza, pessoal. Então, só para concluir, olha só. Além de planejar, organizar, dirigir e controlar, que são aí funções importantes do administrador, algumas competências pessoais também são necessárias para o sucesso gerencial, tá? Então nós sabemos que as competências são essas, né? Ó. Certo? Mas nós sabemos também o seguinte, Reinaldo Dias, tá? Reinaldo Ribeiro, na verdade, ele coloca aqui ele faz aqui uma complementação. Ele diz o seguinte, que também, além de planejar, organizar, dirigir e controlar, algumas competências são necessárias para o administrador. Por exemplo, a de liderança, certo? A de Essa liderança está relacionada a influenciar pessoas, né? A de auto-objetividade, tá? Que está relacionado a avaliar a si mesmo. O pensamento analítico, tá? Que é interpretar informações. A flexibilidade comportamental, ó, a flexibilidade comportamental, que está relacionado a modificar seu comportamento para alcançar objetivos, tá? Nós temos a comunicação escrita, certo? Que é expressar-se escrevendo. A comunicação verbal, que também é expressar, só que agora falando, né? O impacto pessoal, certo? Que é uma boa impressão. A resistência ao estresse, que é trabalhar sobre pressão, tá? E a tolerância na incerteza, que é justamente produzir em situações adversas. Bem, isso aqui, pessoal, eu coloquei só para complementar, certo? Porque, na verdade, as bancas cobram mais são isso aqui. Essas competências e essas competências. Na visão aqui de Chiavenato e na visão de Maximiano. Vocês entenderam aqui, né? Isso aqui são as competências, conhecimento, perspectiva, julgamento, atitude, na visão de Chiavenato. Na visão de Maximiano, conhecimento, habilidade e atitude. Bem parecido. O que muda são só esses dois, que Maximiano chama de habilidade, certo? E a habilidade, para Maximiano, na verdade, Katz chama isso, né? No livro de Maximiano ele coloca isso aqui, Katz pega a habilidade, diz que a habilidade nós temos a conceitual, humanas e técnicas. E Mintzberg lista mais 8. Beleza? Então vamos lá para as questões. Olha só. A competência durável, caracterizada pela capacidade de transformar teoria em prática e análise das situações e soluções de problemas e na condução do negócio denomina-se, olha só, ele vai transformar a teoria em prática na análise de situações e solução de problemas na condução dos negócios, da organização. Gente, o conhecimento, eles são conceitos. Técnica não é uma competência, técnica até é uma habilidade. Perspectiva é isso. A perspectiva é que pega realmente a teoria e transforma em prática. Então, letra C. O julgamento ele vai analisar
E a atitude é a questão mesmo do fazer acontecer, tá bom? Letra C, questão correta. Próximo. Chiavenato expõe que o administrador, para ser bem-sucedido profissionalmente, precisa desenvolver 3 competências duráveis: o conhecimento, a perspectiva e a atitude. Vejam bem, ele colocou aqui, vocês percebem que nós falamos também do julgamento. Ele não está excluindo o julgamento. Ele só diz que Chiavenato diz que 3 competências duráveis que o administrador precisa desenvolver são competências de conhecimento, perspectiva e atitude. Tranquilo. Assinar a alternativa correta sobre a definição da atitude. Tá bom? Ele quer saber sobre a atitude. Bem, a atitude, vamos lá, significa o comportamento pessoal do administrador frente a situações que defrontam no trabalho. Gente, é justamente isso. É um comportamento pessoal que o administrador possui frente às situações que ele ali se vê ali no seu ambiente de trabalho. Então é a letra A. Beleza? Por que não é a B nem C? Significa a capacidade de transformar a teoria em prática. Essa competência é a perspectiva, tá bom? É a perspectiva, não é a atitude. Por que não é a C? Significa o acervo de informações, conceitos, ideias, experiências, aprendizagem. Essa aqui é o conhecimento, tá bom? Então, a letra A é a correta. Beleza? Vamos para a última. Vamos lá. Diante de todos os desafios do administrador, para ser bem-sucedido profissionalmente, precisa desenvolver 3 competências duráveis: conhecimento, a perspectiva e a atitude, tá bom? Considerando os aspectos relacionados à administração, marque a alternativa incorreta. Então é o seguinte, vai ter aí 4 corretas e uma incorreta, e é ela que a gente vai marcar. Vamos lá. O conhecimento, ele significa todo o acervo de informação, conceitos, ideias, experiências, aprendizagem que o administrador possui a respeito da sua especialidade. Perfeito. Conhecimento é justamente isso, tá bom? B. A perspectiva significa a capacidade de colocar o conhecimento em ação, em saber transformar a teoria em prática. Perfeito, tá certo. C. A atitude significa um comportamento pessoal do administrador diante das situações com que ele se defronta no trabalho. Ótimo, realmente isso, a atitude. D. A atitude representa o estilo pessoal de fazer as coisas acontecerem, a maneira de liderar, motivar, comunicar e levar as coisas para frente. Perfeito. Tá certo? Lembra que ele quer incorreta, ele quer errada. O conhecimento é a competência durável que transforma o administrador em um agente de mudanças. Opa! Agente de mudança? Até falei para vocês guardar esse nome. Agente de mudança está relacionado à atitude, tá? Na empresa e organizações, e não simplesmente um agente de conservação, novamente um conceito de atitude. Representa a habilidade de colocar a ação em conceitos, em ação os conceitos e ideias abstratos que não estão na mente do administrador. Já isso aqui, pessoal, está relacionado à questão lá da perspectiva. Então, esse conceito está errado, letra E é a alternativa certa, porque ela está errada, porque ele quer justamente a errada. Beleza? Tranquilo, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Olha só. Só um minutinho. Opa! Pronto. Então nós concluímos aí mais uma aula. Show de bola. 3 questões respondidas. Um conteúdo denso, forte para vocês. E olha só, pessoal. Eu peço que vocês comentem aqui no canal, se inscrevam, compartilhem essa aula aí para mais pessoas que precisam ser aprovadas em um concurso público e precisa desse conteúdo de administração, tá bom? Então, assim, teremos aula aqui praticamente toda semana, mais de uma vez na semana. Entre no grupo, a sua entrada no grupo já te dá o acesso a nossos aulões, ao vivo, que nós colocamos aqui no canal sobre... na verdade, não é no canal, ela é privada para quem entra no grupo, tá? São aulões ao vivo com datas marcadas, tá bom? Então é isso, forte abraço, fiquem com Deus, sucesso nos estudos e contem conosco. Tchau, tchau.